A gente vai começar a aula por uma parte introdutória. Vocês vão ver que eu sempre trato de temas correlatos de forma conjunta. Então hoje você vai ver dispositivos da Constituição estão espalhados por ela, mas a gente vai tratar de forma conjunta. Para quê? Para que você consolide o seu raciocínio jurídico sobre isso, né? O nosso objetivo aqui é que você tenha uma compreensão jurídica adequada. E mais do que isso, ao passar num concurso público, você se torne um bom servidor público. E não um servidor público que tão somente decorou texto de lei ou decorou entendimentos jurisprudenciais. Nosso objetivo aqui, e eu acho que essa é a tônica de todos os professores, é que você tenha um raciocínio jurídico para que você possa, enfim, marcar a resposta correta. Eu mandei também exercícios para vocês. Sempre que a gente tiver uma aula, eu vou mandar uns 15 exercícios para vocês das bancas principais, quais sejam SESP, FCC e FGV, para que você veja a aplicação concreta daquilo que a gente está estudando. Eu já mando os exercícios gabaritados, e assim você em casa pode ver a aplicação daquilo que a gente está estudando em aula nos exercícios. Vamos começar, pessoal. Está todo mundo com material aí? Que a gente está com preocupação de que a letra não esteja muito grande, mas se todo mundo tiver com material, a gente vai acompanhando de uma forma mais tranquila. Eu gosto de utilizar o Word porque eu consigo organizar direitinho a linha de raciocínio, colocar as decisões, para você ter um material mais completo possível. Para você ter um material mais completo possível na hora de você estudar. Mas isso varia, claro, já usei slide, só que eu me adaptei mais a esse procedimento. Todas as pessoas que estão assistindo a aula, com o material em mãos, isso facilita muito a compreensão, isso facilita muito o nosso estudo. Então, infelizmente, não teremos aqui a figura de bebês, não teremos a figura de Jéssica, não teremos nada disso, porque me falta capacidade técnica para colocar isso em slide. Eu fico pensando que o Paulo realmente não deve dormir, porque o cara fica tendo mais ideias. Ontem eu vi uma parte, Adalto, da aula dele, aí ele tratando, eu acho, da aplicação da lei no tempo, ou no espaço, sei lá, e aí ele colocou um coração, um astronauta, não sei o quê. Falei, o que está acontecendo, cara? Mas enfim, aqui a gente infelizmente não vai ter bebê, a gente não vai ter... Como é que é aquele do Jéssica também? Acabou, Jéssica? Ele mandou isso também, né? Mas enfim, vamos trabalhar agora, pessoal, o direito constitucional, partindo de uma análise bem elementar, bem inicial, mas sem prejuízo de aprofundamento. Vamos começar por um conceito de direito constitucional. Conceito esse tão famoso, tão tranquilo, que até o Ruas, que é doutrinador em raciocínio lógico matemático, sabe que direito constitucional é o ramo do direito público interno que tem por objetivo, que tem por fim, analisar a correta, na verdade, né? Mostrar de que maneira a Constituição deve ser interpretada. Essa é a razão de ser do direito constitucional. Ele é dedicado à análise das normas constitucionais. E é isso que nós vamos fazer. A gente vai mostrar de que maneira as normas constitucionais devem ser analisadas e interpretadas. Veja, faremos isso de forma isolada, normas constitucionais analisadas de forma isolada e também de forma conjunta. Para quê? Para facilitar a sua compreensão. Ótimo. Vamos partir de um conceito jurídico de Constituição, pessoal. É óbvio que eu não vou deixar de falar dos conceitos sociológico, político, normativo. Eu só vou começar agora com um conceito jurídico para que você tenha uma compreensão mínima sobre o que é a Constituição. Pessoal, o direito constitucional, melhor dizendo, o conceito jurídico de Constituição, ele pode ser definido de uma forma bem simplória, como a Constituição sendo, a Constituição é a norma de maior hierarquia de todo o ordenamento jurídico. Além disso, ela é o fundamento de validade,
desse mesmo ordenamento jurídico. Conceito simples para que a gente possa caminhar na matéria. Então, a Constituição, a partir de um conceito jurídico bem simplório, reduzido, a Constituição ela é a norma de maior hierarquia de todo o ordenamento jurídico. Primeiro ponto importante basilar. A Constituição, pessoal, é hoje compreendida como uma norma jurídica. A Constituição não é um mero aconselhamento ao legislador. A Constituição não é apenas uma pauta de valores. A Constituição, hoje em dia, a de 88, ela é muito mais do que isso. A Constituição é uma norma jurídica e, por assim dizer, deve ser aplicada no caso concreto. A Constituição não é um mero aconselhamento ao legislador. A Constituição não é mais um documento meramente político. A Constituição também é dotada, como as demais normas jurídicas, de normatividade, de efetividade. Saulo está me dizendo que a Constituição é dotada de efetividade, por quê? A Constituição ela é dotada de efetividade porque as suas disposições devem ser interpretadas de maneira que possa ser extraído delas a sua máxima efetividade. Ao analisar, por exemplo, o direito à saúde no artigo 196 como direito de todos e dever do Estado, deve-se interpretar essa norma, já entendida como programática, de maneira a extrair dela a sua máxima eficácia, a sua máxima efetividade, para que a saúde, sim, seja concretizada no caso concreto. Por que eu estou falando isso para vocês? Pessoal, a Constituição ela é uma norma jurídica hoje, mas nem sempre foi assim. Nas Constituições passadas, a regra geral era que a Constituição não era dotada de força normativa. A regra, até a Constituição de 88, era que as Constituições fossem destituídas de força normativa. As previsões das Constituições passadas, muitas delas, sequer eram aplicadas no caso concreto. E a primeira remissão à lei que eu coloco, à Constituição, melhor dizendo, que eu coloco, é da Constituição de 67, alterada pela Emenda 1 de 69, que alguns entendem que foi uma nova Constituição. E aí eu coloco essa menção porque eu acho paradigmática, eu acho muito curiosa essa menção, porque essa Constituição de 67, alterada em 69, diz no seu artigo 165, inciso 18, que haveria, que na verdade seria direito de todos os trabalhadores, urbanos e rurais, direito a colônias de férias e clínicas de repouso e convalescença mantidas pela União. Ora, é claro que nenhum trabalhador na década de 80, na década de 70, tinha direito a clínica de repouso e colônias de férias, veja, uma vez por ano. Era mais fácil que tivesse previsto, e eu sempre digo isso, é mais fácil que tivesse previsto que toda criança até 5 anos de idade teria direito a ir à Disney uma vez por ano, porque a aplicabilidade seria absolutamente a mesma, qual seja, nenhuma aplicabilidade. Então é uma Constituição, a Constituição de 67, que previa diversos direitos trabalhistas, mas esses direitos trabalhistas, bem como outros direitos fundamentais, nunca eram exercitados, efetivados na prática. E a doutrina constitucionalista, ela sofria um pouco com isso. Os constitucionalistas na década de 60, da década de 70, sofriam com essa falta de aplicação da Constituição no caso concreto. E aí que nasce a chamada doutrina brasileira da efetividade. Saulo, como assim doutrina brasileira da efetividade? Saulo, duas pessoas capitanearam essa doutrina brasileira da efetividade, o Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso. Curiosamente, ambos ministros do Supremo Tribunal Federal hoje. E qual foi o objeto de estudo deles? O objeto de estudo deles foi o seguinte: nós não aguentamos mais uma Constituição que não é para valer. Nós não aguentamos mais uma Constituição que não é aplicada no caso concreto. É fundamental que a Constituição tenha uma vida maior do que um documento meramente político, mas sim um ato normativo, um documento que preveja efetivamente direitos e obrigações. E o Gilmar Mendes foi para a Alemanha estudar,
e o Barroso foi para os Estados Unidos e eles trouxeram a chamada doutrina brasileira da efetividade. O que é essa doutrina brasileira da efetividade? As normas constitucionais devem ser interpretadas de maneira a extrair delas a sua máxima efetividade. Ótimo, Saulo. E quando é que isso se deu? A partir da Constituição de 88. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, essa doutrina, esses doutrinadores, eles já tinham isso como foco, de que aquela Constituição, que é a nossa hoje, fosse interpretada em suas disposições de maneira a concretizar aqueles direitos que lá eram previstos. Ótimo. E essa doutrina brasileira da efetividade, pessoal, ela traz algumas mudanças muito relevantes. Ela traz algumas mudanças muito relevantes de paradigma no que concerne o próprio estudo do direito constitucional. Ah, Saulo, o princípio da efetividade não cai em prova, né? Não, cai toda hora, o tempo todo. Se você for analisar as provas até de analista, de TRT, muitas vezes você tem menção ao princípio da máxima efetividade, que é absolutamente a mesma coisa do que o princípio da efetividade. Ou ainda um outro sinônimo, da interpretação efetiva. Então nós temos aí 3 nomes: princípio da efetividade, máxima efetividade ou da interpretação efetiva. Isso rotineiramente cai em prova como um princípio constitucional basilar do direito constitucional brasileiro atual. Quais foram as mudanças de paradigma promovidos por esse princípio da efetividade? Nós tivemos basicamente 3 mudanças de paradigma substanciais. A primeira mudança, pessoal, foi no plano jurídico. Por que no plano jurídico, Saulo? Porque se atribuiu normatividade plena à Constituição. A Constituição, que até então não era entendida como uma norma jurídica, agora foi dado a ela normatividade plena. Principalmente, né, Felipe, em relação aos direitos e garantias fundamentais. A Nick desesperou porque eu dei ideia para o Felipe, mas o Felipe ele é doutrinador, diga. Ou da interpretação efetiva. Essa ideia de efetividade, muitos doutrinadores conseguem extrair do artigo 5º, parágrafo 1º. Artigo 5º, parágrafo 1º, que estabelece que os direitos e garantias fundamentais previstos nessa Constituição são dotados de aplicabilidade imediata e conseguem extrair daí o chamado princípio da efetividade. Ótimo, Saulo. Estou compreendendo essa linha de raciocínio. Então, são 3 as mudanças de paradigma promovidos pela ideia da efetividade? Sim, primeiro no plano jurídico, porque foi atribuída normatividade plena à Constituição e esses direitos ali previstos passaram a ter aplicabilidade direta e imediata, tornando-se fonte de direitos e obrigações. Saulo, você está me dizendo que todas as normas constitucionais são dotadas de aplicabilidade imediata? Com calma. O artigo 5º, parágrafo 1º, diz que direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição são dotados de aplicabilidade imediata. Mas vocês já estão carecas de saber a classificação atinente à aplicabilidade das normas constitucionais. Aquela famosa classificação do José Afonso da Silva, que eu vou ensinar para vocês que essa classificação já foi duramente criticada, inclusive pelo filho dele, dizendo que a classificação das normas constitucionais quanto à efetividade, quanto à aplicabilidade, não mais pode prosperar. E eu vou explicar a classificação para vocês em uma outra oportunidade, depois vou explicar a crítica. Atenção, se cair a classificação na sua prova objetiva, marque a classificação proposta por José Afonso da Silva. Se formos a uma prova discursiva, você colocar a crítica do Virgílio, eu acho que isso ia saltar aos olhos do eventual examinador. Ótimo. Primeiro no plano jurídico. Normatividade plena à Constituição, que até então não tinha normatividade. No plano científico dogmático, foi reconhecido ao direito constitucional um objeto próprio e autônomo, extremando, separando do discurso meramente político ou sociológico. Quando eu estudei na UFRJ, pessoal, nós tínhamos apenas 2 períodos de direito constitucional. A gente tinha apenas 2 períodos de direito constitucional. Por quê? Porque a nossa grade horária foi feita na época da ditadura. Foi feita na época da década de 60. E nem tem tanto tempo assim que eu me formei e tive apenas 2 períodos. Penso eu que houve uma alteração recente na grade horária e agora nós temos, parece, 5
períodos ou 4 períodos de direito constitucional, porque não dá para estudar o direito constitucional da forma como era estudado o direito constitucional no passado, antes da Constituição de 88. Porque agora ela é entendida como um documento jurídico. No passado, o Código Civil era entendido como a Constituição do direito privado e o Código Penal como a Constituição do direito penal. É muito curioso isso, porque os juízes só tinham em suas mesas um Código Civil e um Código Penal, e a Constituição sequer era utilizada pelo juiz à época. Hoje, os juízes olham primeiro para a Constituição, para depois olhar para a legislação. Ótimo, Saulo, já entendi que a ideia de efetividade, ela gerou, primeiro, uma mudança no plano jurídico. Por quê? Porque a Constituição passou a ser dotada de normatividade. Houve também uma alteração no plano científico-dogmático, porque foi dado um objeto próprio e autônomo ao direito constitucional, separando de um discurso meramente político, ideológico, sociológico. E no plano institucional, a gente vem sofrendo um pouco com isso. Como a Constituição passou a ser fonte de direitos, quem é o guardião da Constituição na forma do artigo 102, inciso 1 da Constituição? O Supremo Tribunal Federal. Senhores, o que houve foi, com esse ganho de efetividade da Constituição, alguém tem que aplicar ela, caso o poder público não esteja cumprindo com as suas funções. E no plano institucional, a ideia de efetividade contribuiu para a ascensão do poder judiciário no Brasil. E essa ascensão do poder judiciário, ela é muito substancial, porque caso, eventualmente, o poder público não conceda uma obrigação que a Constituição determina, o judiciário pode atuar, concedendo apesar do poder público. Concedendo aquele direito apesar do poder público. Tem um autor importante de direito constitucional chamado Oscar Vilhena Vieira. Ele tem um artigo importantíssimo que ele trata da supremocracia. O título do artigo dele é Supremocracia. Ele diz que não vivemos hoje numa democracia, mas sim na supremocracia. Sabe por quê? Porque as decisões mais importantes, mais relevantes, não são tomadas por consenso popular, não são tomadas pelos legitimados democráticos, mas, muito pelo contrário, são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, quem é que definiu se pode ou não aborto de feto anencéfalo? Será que isso foi deliberado no Congresso Nacional? Não, não foi. Foi o Supremo Tribunal Federal que deu uma interpretação conforme a Constituição do Código Penal e entendeu que, a partir de então, seria admitido o aborto de feto anencéfalo. Eu não estou entrando no mérito, não, mas eu estou dizendo que essas questões são bem relevantes, como, por exemplo, a Lei de Biossegurança, onde o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade de pesquisa com células-tronco embrionárias. Tudo bem, que são aquelas células-tronco que seriam descartadas, mas, enfim, isso é algo que deve ser deliberado não pelo Judiciário, que é um órgão contramajoritário. Por que é um órgão contramajoritário? Porque você não votou para o Judiciário, você não votou para o Ministro Supremo, você não votou para o juiz que julgou a sua causa. É um órgão contramajoritário porque não é majoritário. É um órgão que não é dotado de legitimidade democrática. É claro que é muito importante que ele exista, evidente. E essa ascensão do Poder Judiciário, ela gera problemas, que é uma atuação, na verdade, que extrapole alguns limites do razoável. Nós temos aí um cenário onde o Poder Judiciário ele venha, na verdade, extrapolando suas funções. A gente chega naquela ideia do ativismo judicial, quando o judiciário ele se imiscui em políticas públicas, por exemplo, que o Alex é doutrinador nas políticas públicas. Então, pessoal, nós já entendemos que no plano jurídico, científico e institucional, nós tivemos mudanças muito relevantes por conta dessa ideia de efetividade que cresce depois da Constituição de 88. Ótimo, já entendi a ideia de efetividade. Então, voltemos aqui ao conceito. A Constituição ela é norma. Tudo bem, Saulo, ela é uma norma jurídica. Então, a Constituição ela traz, é claro, direitos e obrigações. E eu trouxe alguns exemplos para vocês de normas constitucionais já entendidas pelo Supremo Tribunal Federal como incorporadoras de direitos
e obrigações, direitos para o cidadão e obrigações para o poder público, que caso não sejam efetivamente concedidas, é possível que haja o acesso ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário conceda esses direitos com base na ideia de que a Constituição é uma norma jurídica. Por exemplo, no material de vocês, artigo 196 da Constituição trata do direito à saúde, dizendo que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Vamos imaginar que o indivíduo não consiga, por seus próprios meios, comprar um medicamento indispensável à sua saúde. E ele requer isso ao poder público e nada é feito. É tranquilamente possível que ele ingresse com uma ação judicial buscando uma tutela judicial desse direito que lhe foi negligenciado. Saulo, mas qual vai ser o fundamento da minha ação? O fundamento da sua ação vai ser o artigo 196 e vai ser o artigo 6 da Constituição também, que trata do direito à saúde dentro do rol dos direitos sociais. Esse artigo 6º, recentemente, teve uma alteração simplória, emenda constitucional 90 de 2015, introduzindo direito social ao transporte, agora no rol do artigo 6º também. Ora, Saulo, então, se eu não consigo comprar um medicamento indispensável à minha saúde sem prejuízo do meu sustento, eu posso ingressar com uma ação judicial, caso o poder público não me conceda esse direito. E qual vai ser o fundamento dessa ação? Artigo 196 e o artigo 6º da Constituição. Tudo bem? Porque hoje nós podemos invocar a Constituição porque ela é efetivamente uma norma jurídica. Ela tem dentro de si obrigações e direitos. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Ótimo. Outro exemplo muito relevante é o exemplo do direito à creche e pré-escola. Direito à creche e pré-escola previsto em 2 dispositivos isolados. Com certeza você que estuda direito do trabalho, você já está careca de saber sobre a redação do artigo 7º, inciso 25. Mas não sei se você sabe da existência do 208, inciso 4, que trata absolutamente do mesmo tema, na parte da ordem social. Você vê que são dispositivos que garantem o mesmo direito e que foram alterados pela mesma emenda constitucional. O direito constitucional a creches e pré-escolas para crianças hoje até 5 anos de idade é um direito social. Ótimo, Saulo, mas o que isso quer dizer? Caso um município, que é o ente federativo competente para conceder, para prestar o ensino infantil, não tenha vagas para o seu filho, você pode ingressar com uma ação judicial obrigando que o município encontre uma vaga para o seu filho. E se não houver vaga, há o pagamento de creche particular para o seu filho que eventualmente não esteja encontrando lugar em creche pública. Saulo, isso cai em prova? Não. Cai sempre em prova. Cai até o aprofundamento doutrinário, perguntando se é possível que o Poder Judiciário obrigue o município a custear uma creche particular em caso de ausência de vagas. Por que houve uma alteração nesses 2 dispositivos? A alteração se deu pela emenda 53 de 2006, uma alteração boba e simplória que normalmente cai em prova também, onde examinadores não buscam que você tenha um grande raciocínio jurídico, mas sim que você seja um decorador. Não um decorador de ambiente, mas um decorador de dispositivos. Artigo 208, inciso 4 e o 7º, inciso 25, alterados pela emenda 53, reduziram a idade de 6 para 5 anos de idade. Já é uma questão, né, Felipe? Menos moderna, a Nick desespera. Porque o Felipe já está famoso, já mundialmente. O Felipe é um grande doutrinador. Então vamos lá. Ótimo, pessoal, já entendi você já entendeu, claro, essa alteração. Agora a gente pode continuar no nosso conceito. A Constituição hoje ela é uma norma jurídica e não é uma norma jurídica qualquer. Ela é a norma jurídica de maior hierarquia de todo o ordenamento jurídico. Como é que eu posso definir, Saulo, ordenamento jurídico? Ora, pessoal, o ordenamento jurídico ele é composto por todas as regras, por todos os princípios que, de alguma maneira, venham a reger relações sociais e relações institucionais. Isso é o ordenamento jurídico. Todas as regras, todos os princípios
que eventualmente venham a reger relações sociais ou institucionais. Naquela pirâmide kelseniana, muito famosa, né? Constituição Federal, leis e atos administrativos abaixo, o ordenamento jurídico compreenderia absolutamente todas as espécies normativas. Porque, sim, uma lei, a CLT que vocês estudam em Direito do Trabalho, ela não rege relações sociais, algumas relações institucionais? Sim, faz parte da ordem jurídica. A lei de improbidade que vocês estudam, a lei de licitações, enfim, todas as leis, enfim, todos os atos administrativos que de alguma maneira venham a reger relações sociais fazem parte do ordenamento jurídico. Saulo, então eu já compreendi que a Constituição ela é a norma de maior hierarquia dentro da ordem jurídica, dentro do ordenamento jurídico. Ela é a norma que ocupa o ápice, ocupa o vértice de todo o ordenamento jurídico. Tá, mas isso tem uma decorrência lógica importante. Saber isso é muito pouco, que a Constituição ela é dotada de supremacia. A Constituição ela ocupa uma posição de prevalência em relação ao ordenamento jurídico. E agora a gente passa a estudar o princípio da supremacia da Constituição. Saulo, precisa da supremacia da Constituição cair em prova? Rotineiramente cai em prova. É claro, é preciso que você tenha esses conhecimentos, porque esses conhecimentos são sim abordados em prova. Seja ela de pequena, média ou grande complexidade. Então, a Constituição ela ocupa, sim, uma posição de prevalência, de predominância hierárquica. Mas qual é a decorrência lógica importante disso? A Constituição ela é o fundamento de validade do ordenamento jurídico. A Constituição ela é o fundamento de validade do ordenamento jurídico. Saulo, o que quer dizer fundamento de validade? Se vocês quiserem anotar, coloco uma definição simples para vocês. Coloque assim: todas as normas infraconstitucionais, para serem válidas, todas as normas infraconstitucionais, para serem válidas, deixa eu pegar uma água aqui, e portanto, constitucionais, todas as normas infraconstitucionais, para serem válidas e, portanto, constitucionais, devem necessariamente ter o seu conteúdo, compatível, com o conteúdo da Constituição. Todas as normas infraconstitucionais, o que é infraconstitucional? Infra é abaixo, né? Então, todas as normas infraconstitucionais, para que elas possam ser entendidas como válidas, para que elas sejam, então, constitucionais, elas devem necessariamente ter o seu conteúdo compatível com o conteúdo da Constituição, compatível com as regras, com os princípios constitucionais. Isso que vai fazer com que uma norma seja entendida como válida, isso vai fazer uma norma ser entendida como constitucional. Tudo bem? Tá, Saulo, eu já entendi o conceito, na verdade eu anotei o conceito, mas eu não compreendi muito bem. Ora, pessoal, uma lei só vai ser entendida como constitucional se ela buscar seu fundamento de validade na Constituição. Ela só vai ser constitucional se ela respeitar o conteúdo. Já ia te dar falta já, Adalto. 40 minutos fora de sala, ia te dar falta. Todas as leis só vão ser válidas, só vão ser constitucionais, caso busquem seu fundamento de validade na Constituição. Ótimo, Saulo. Já compreendi isso, mas eu queria exemplos. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos imaginar, pessoal, que uma lei federal hoje é criada dizendo que a tortura vai ser admitida de forma excepcional e desde que fundamentada quando haja indício da prática de crime hediondo. Lhe pergunto. Bolsonaro. Aí a parte não teria o fundamentado. É admitida, então vamos lá. É admitida a utilização da tortura desde que de forma fundamentada e excepcional em caso
de indício da prática de crime hediondo. Lhe pergunto, essa lei é compatível com a Constituição? O conteúdo dessa lei, Adalto já sabe até responder, ela está falando assim, não é compatível com a Constituição. Essa lei é compatível com a Constituição? Não, pessoal, porque nós temos a regra da vedação à tortura. Nós temos o artigo 5º, inciso 3, que trata que a tortura é vedada, ninguém vai ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Você vê que não há nenhuma condicionante. Não há nenhuma condicionante a essa, ou melhor, a essa vedação. Ou desde que haja uma ordem fundamentada, nada disso. É peremptório. E é bem curioso, e a gente vai ver isso ao longo do nosso curso, para que você não precise decorar, que você consiga entender a razão de ser da Constituição, que ela é muito bonita por isso. O artigo 5º da Constituição, na verdade, ele inaugura os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais vão do artigo 5º ao artigo 17, na verdade, da Constituição, mas é claro que é possível que nós encontremos outros direitos fundamentais ao longo da Constituição, até fora dela. Mas o título 2 da Constituição é muito representativo. Nunca, nenhuma Constituição brasileira colocou os direitos fundamentais tão para frente. Nunca, na história das Constituições brasileiras, os direitos fundamentais foram trazidos tão para frente do texto constitucional. Você viu, coloquei lá direitos dos trabalhadores da Constituição de 67, artigo 165, direitos dos trabalhadores. Agora, onde é que os direitos dos trabalhadores estão? No artigo 7º. Então, a gente tem princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º, estruturando minimamente o Estado, falando quais são os fundamentos da República, quais são os objetivos fundamentais, e logo no artigo 5º já se inaugura o rol dos direitos fundamentais. O artigo 5º, vocês já sabem, depois da emenda constitucional 45, tem 78 incisos, né? Hoje são 78 incisos desse artigo 5º. Vocês já pararam para pensar que nem a localização desses incisos é por acaso? Já pararam para pensar por que logo no inciso 3 temos a regra da vedação à tortura? Olha que coisa representativa, pessoal. De 78 incisos, logo no inciso 3 há uma regra da vedação à tortura. Isso é como uma reação ao momento institucional anterior. No inciso 2, a gente tem aquela regra que a gente estuda lá, não, o princípio da legalidade em âmbito privado, autonomia privada, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vocês já pararam para pensar por que está no inciso 2? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Sabe o que quer dizer? Nós não aguentamos mais termos direitos restringidos, violados através de decreto, através dos atos institucionais. Então fica fácil você compreender por que logo no inciso 2 é dito ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O inciso 1 garante a igualdade entre homens e mulheres. Sabe por que é garantida a igualdade entre homens e mulheres? Porque na década de 50, a minha avó teve que assumir um cargo de professora e ela era entendida como mulher casada relativamente incapaz. E meu avô teve que assinar autorizando que ela tomasse posse. E, pessoal, década de 50 não faz nem tão tempo assim. Então é muito representativo que no inciso 1 tenhamos homens e mulheres iguais perante a lei, que no inciso 2 ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, que no inciso 3 seja vedada a tortura e, para acabar, inciso 4, liberdade de expressão. Qual era o grande fantasma do momento institucional anterior? Era a censura. Então você não precisa... Eu fico até arrepiado, né? Que eu gosto mesmo, eu gosto disso pra cacete, cara. É que a gente consegue entender a razão de ser das coisas, né? Nada é por acaso no âmbito do texto constitucional. Enfim, lá, inciso 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Engraçado, que logo quando eu comecei a dar aula, isso faz 6 anos, foi nas minhas primeiras turmas. Aí sempre tem aquele aluno assim que quer te testar. E logo no começo você está muito inseguro. Não, o Felipe não testa não, o Felipe tem perguntas inteligentes. Logo nas primeiras aulas, eu estava explicando sobre a relatividade dos direitos fundamentais. Que os direitos fundamentais, eles são relativos. Que nenhum direito fundamental é absoluto. Aí veio o espírito de porco. Falou assim, Saulo, você está dizendo aí que os direitos fundamentais, eles são relativos, que nenhum direito fundamental, em regra, é absoluto. Eu gostaria que você falasse, Saulo, sobre a regra da vedação à tortura, já que temos um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 3, e eu queria saber, Saulo, quando é possível tortura nessa ponderação de interesses, né, já que nenhum direito fundamental é absoluto. Hoje, pessoal, a maioria da doutrina entende que
é uma exceção à regra da relatividade, que teríamos aí sim um direito fundamental absoluto, o direito a não ser torturado. Além de outro direito fundamental absoluto na Constituição que nós temos, é o direito do brasileiro nato não ser extraditado. São dois direitos fundamentais previstos na Constituição que teriam uma natureza absoluta. Mas aí você pensa, porra, Saulo, qual é a razão de ser disso? Mas, porra, o que justifica isso? Sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente diz que nenhum direito fundamental é absoluto, que a gente admite uma ponderação de interesses, né? Por exemplo, a intimidade e liberdade de expressão. Ora, se uma imagem de uma pessoa é publicada a contragosto e aquela imagem for realmente publicada, o direito à intimidade dela vai por água abaixo e ganha força o direito à liberdade de expressão. A gente vai melhorar mais isso nas próximas aulas. Mas nós temos aí dois direitos fundamentais cristalizados, Alex, em princípios, não é isso? A gente pode chamar de princípio da intimidade e princípio da liberdade de expressão, que são normas mais plásticas. E os princípios, eles podem ser ponderados. Aqui é uma regra, é um direito fundamental cristalizado e uma regra. E para a maioria da doutrina não cabe ponderação de regra. A regra, ela é direta e reta. Não tem margem de interpretação. Não tem como você ponderar que ninguém vai ser submetido a tortura e a tratamentos humanos degradantes. Ótimo. Então eu já entendi, Saulo, que aquela lei que foi criada, ela, admitindo a tortura mesmo que de forma excepcional, ela é uma lei inconstitucional, porque ela viola o conteúdo da Constituição, porque a Constituição veda a tortura em qualquer hipótese. Vamos imaginar agora uma lei estadual admitindo que seja punido com pena de morte quem cuspe no chão na frente do curso múltiplos. Essa lei é constitucional? Não é por duas razões. A primeira você já está careca de saber, que a pena de morte só é admitida em caso de guerra formalmente declarada. Se a guerra se não estivermos diante de um ambiente de guerra formalmente declarada, nós não teremos pena de morte. E com certeza vocês também já sabem que o Código Penal Militar estabelece que só crimes propriamente militares ensejam a pena de morte e, mais do que isso, a pena de morte será exercitada, cumprida através de fuzilamento. Está lá no artigo 56 do Código Penal Militar. Ótimo, mas essa é só uma razão que justifica a inconstitucionalidade dessa lei. Ah, Saulo, uma lei que admite pena de morte é uma lei que viola o artigo 5º, 47, a linha A, que diz que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra formalmente declarada. Qual é a outra razão que justifica a inconstitucionalidade dessa lei, Anik? Qual é a outra? Hã? Não, na verdade, vamos imaginar que a lei criasse esse crime. Razoabilidade. Ah, mas a gente quer punir como crime mesmo. A gente quer. A gente quer porque a gente acha porcaria cuspir no chão. Uma razão constitucional. Dignidade da pessoa humana? Na verdade, é mais fácil do que isso. Eu falei que é uma lei estadual. E não compete à lei estadual legislar sobre direito penal. A gente não está criando um crime? Crime cuspir no chão, pena de morte. Então, haveria aí uma clara violação ao artigo 22, inciso 1, que diz que compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Então, aí nós teríamos, pessoal, uma inconstitucionalidade em conteúdo, chamada de inconstitucionalidade material, e uma inconstitucionalidade também enquanto a forma, tudo bem? A gente vai aprofundar isso em outros encontros. Mas eu estou trazendo aqui alguns exemplos para que você entenda a ideia de supremacia da Constituição e a decorrência lógica disso. E claro, estamos estudando também outros dispositivos da Constituição. Eu acho que o estudo da Constituição fica mais interessante dessa maneira.